Boa noite, está no ar mais um programa Talentos aqui pela Primer TV, toda sexta-feira, às 11 horas da noite, reapresentação no sábado, às 9h30 da noite e também no domingo, à meia-noite. Na semana passada conversamos com um motociclista, afinal, sexta-feira passada foi o dia do motociclista, hoje vamos conversar e saber um pouco mais da carreira do psicólogo. Para isso, está aqui ao meu lado, André Moraes Souza. Boa noite, André. Boa noite, Felipe, tudo bem? Tudo certo. André, já vamos conversar então sobre esse bate-papo, fazendo esse bate-papo, falando sobre teu interesse pela psicologia, como surgiu. Eu já fiquei sabendo que desde os 14, 15 anos você já tinha interesse aí em saber mais sobre a mente humana. Já tinha. E foi fundamental na hora de escolher todo o meu percurso pelas leituras que eu fazia, que eu sempre gostei muito de ler. Então eu recomendo para quem, se fosse recomendar algo para quem está decidindo ainda a carreira, eu recomendaria ler mais sobre as carreiras que se interessam. Sim. Porque os livros muitas vezes trazem muitas informações, os mais variados tipos, que nem sempre você consegue conversando com um ou dois profissionais, né? Que abrem também a tua cabeça para todas as possibilidades, né, daquela carreira. E lá atrás você concluiu o ensino médio e foi lá prestar o vestibular. Todo jovem passa por isso, né? Tem que prestar o vestibular e aquela dúvida, né? O que escolher a carreira. Você já tinha esse pré-interesse, né? Pela carreira das humanas, né? Isso. E eu gostaria de saber de você se pintou em algum momento uma dúvida. Será que eu faço psicologia? Será que eu faço um outro curso? Pintou essa dúvida, não? Sim, acho que a dúvida é parte da nossa vida cotidiana, né, Felipe? Então, eu queria falar até sobre isso porque acho que na psicanálise a gente aprende, né, que não existe escolha sem dúvida, né, que a gente uma hora vai ter que apostar e vamos dizer assim, pagar para ver e arriscar. Eu fiz a minha aposta na psicologia e não me arrependo. Foi uma experiência muito rica para mim na minha formação. E dali começaram os passos seguintes que eu tomei depois de formado, inclusive. Né? E a psicologia ela tem um campo muito grande, né, André? Pode ser tanto empresas, as pessoas podem trabalhar organizacional, né? É a palavra correta. A palavra ou se quiser falar do trabalho, tá bom. Tá? Eu vou insistir, organizacional. Até porque eu sou casado com uma psicóloga, se eu não falar a palavra corretamente, eu apanho em casa. Mas tem uma área muito grande, né? Não só organizacional, como também a clínica, né? Como outras áreas também. Hoje, falando assim, em termos de campo de trabalho, um formado hoje em psicologia, um psicólogo, pode trabalhar em que área? Pode trabalhar nas mais, vamos dizer assim, tradicionais, que já tem um certo campo nas últimas décadas desenvolvido, né, como é o organizacional do trabalho, a área da educação, a clínica, o campo da pesquisa, que no Brasil é bom, tem bons pesquisadores na área da psicologia no Brasil, boas universidades também. E tem coisas novas surgindo por aí, né? Psicólogos trabalhando com tecnologia, com computadores, com outras coisas aí que acho que tendem a aparecer novidades no campo da psicologia também. Falando da parte clínica, psicanálise, né? Então... a minha experiência na psicanálise, que é uma possibilidade que muitos psicólogos ou estudantes de psicologia ainda escolhem, né, desde cedo. A psicanálise ela tem um caráter transdisciplinar, ela passa mais antiga e passa por, sei lá, filosofia, psicologia, medicina, mas ao mesmo tempo não é nada disso só, né? Ela é mais do que isso. Então, eu acho que hoje, se for pensar num curso de universidade, onde a gente aprenda algo da psicanálise, a psicologia onde oferece mais disciplinas, mais leituras sobre a psicanálise e a gente acaba conhecendo. Então, muitos psicólogos acabam se tornando psicanalistas hoje em dia. O que muitos conhecem da psicologia, que é muito falado, é a respeito do Freud, né? Até tem a frase Freud explica. Isso. Além de Freud, tem algum outro estudioso que a gente pode estar ressaltando? Se você segue algum caminho assim, alguma leitura que você fez, tanto na parte acadêmica como hoje em dia também, e que você aconselha, e qual que é a sua ideia a respeito desses estudiosos? Olha, na psicologia tem muitos autores, assim, eu não saberia especificar porque tem os mais antigos, são importantes, tem os mais recentes que acabam sendo, de alguma maneira, inovadores, então a gente não pode deixar de lado também. Eu, enquanto psicanalista, acabo lendo mais aqueles autores que, claro, a partir de Freud, Lacan, outros analistas, eles desenvolvem um trabalho atual, né, na psicanálise, de maneira que eu possa aprender algo sobre isso, utilizar na minha clínica. Né? Aqui em Florianópolis nós temos uma instituição, por exemplo, que é a Maêutica Florianópolis, né, que eu faço parte dela já há alguns anos, hoje sou membro, né, dessa instituição e
até comecei a dar aulas recentemente, né? Então foram possibilidades que a psicanálise me abriu, né? E essa instituição está ligada com outras em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Buenos Aires, até a França. Então eu estava até falando com você antes do programa, né, a possibilidade que foi em 2005, aqui em Florianópolis, nós temos um evento, né, na área da psicanálise, um evento internacional. Lacano-americana, né? Tem esse nome Lacano, que remete ao Jacques Lacan, que foi um autor talvez o mais estudado hoje na psicanálise, depois do Freud, né? O Lacan. E o Lacano-americano porque ela é uma reunião que ela é organizada pelos latino-americanos que estudam o Lacan. Então ficou esse nome, Reunião Lacano-Americana. Nessa foto aqui, até para a gente destacar aqui a foto, nessa foto aqui você está apresentando um trabalho, isso foi em 2005, foi em 2005, aqui em Florianópolis. Isso. Inclusive, se repetiu há pouco tempo agora em Porto Alegre também, né? Teve outro que não é a Reunião Lacano-Americana, é a Reunião de Convergência, mas são as instituições mesmas que acabam organizando. Então, esse de 2005 em Florianópolis... Você já era formado em 2005? Já. Em 2005 em Florianópolis e 2012, agora em Porto Alegre, foram os últimos grandes congressos desse nível que nós tivemos aqui no sul do Brasil, quer dizer, que vieram pessoas do mundo inteiro, né? Inclusive da França, da Austrália, Estados Unidos. Mas conta mais sobre essa experiência, como é que foi? É um congresso interessante porque ele estimula, né? Quem, na época eu estava começando, né? Evidentemente, então eles estimulam quem está começando, eles deixam você apresentar um trabalho, desde que tenha a ver com a psicanálise. Então eles não rejeitam, né? Tem essa política. Então eu e muitos colegas apresentamos e vimos trabalhos de muita gente que a gente não conhecia, que veio do norte, do nordeste do Brasil. Você lembra o tema que você abordou no trabalho? O título era sobre a metáfora paterna, né, que é uma ideia do Lacan para entender essas identificações do homem quando criança, né, com o pai, né, entender a função do pai no psiquismo da criança. Não, da criança e do adulto também, né? Mas a criança que o adulto foi, né? Entendendo o lugar do pai como o lugar do desejo da mãe, aquilo que a mãe quer, aquilo que a mãe procura. E por isso a criança se identifica. Então, estudei um pouco disso na época, foi meu início na psicanálise e apresentei, foi uma experiência muito boa. Legal, hoje estamos recebendo aqui André Moraes, psicólogo. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco, dar uma pausa para ele tomar uma aguinha aqui também. Lembrando que ainda hoje, no programa de hoje, vamos divulgar vagas de emprego aqui no programa Talentos e uma promoção especial para você no próximo bloco. Se eu fosse você, não saia daí, voltamos já já. Clean Climatização. Trabalhamos com venda, instalação e manutenção de ar-condicionado e aquecedores das melhores marcas. Atendimento personalizado, agilidade e diversidade de produtos. Distribuição e revenda de peças com preços especiais para instaladores. Visite nossa loja. Rua Álvaro Medeiros Santiago, 582, Areias, São José. Ou ligue 3246-2619. Clean Climatização. Ponto do Óleo Super Troca. Produtos originais com ótimo atendimento e menor preço. Troca de óleo para caminhonetes, veículos nacionais e importados. Venha realizar sua troca de óleo e filtro na Ponto do Óleo. Na Rua Joaquim Vaz, 1511, Praia Comprida, São José. Telefone 3247-1011. Ponto do Óleo. Fila pra quê? Chame a Motoboy SC 3246-3705. Faça já um dos cursos da Monteiro Treinamentos. Eletricista residencial e predial. E instalação e manutenção de split. Aulas teóricas e práticas. Professores qualificados. Apostila grátis. Certificado reconhecido. Turmas manhã, tarde e noite. E atenção, desconto de 50% para os 20 primeiros. Ligue 8415-7994 ou acesse www.monteirotreinamentos.com.
JK Cadeiras, especializada em vendas, consertos e manutenção de cadeiras e banquetas. Os melhores preços com condições facilitadas. Na JK você encontra diversidade em cadeiras para escritório, banquetas e cadeiras cromadas. Em Florianópolis, na Rua General Eurico Gaspar Dutra, 1200 Estreito. Telefone 3028-2333. E em São José, na Rua Luiz Fagundes, 269, Praia Comprida. Telefone 3257-0860. Acesse o nosso site jkkcadeiras.com.br. Autoescola Harmonia, auxiliando você em sua primeira habilitação, reciclagem, renovação da CNH e adição de categoria. Oferecemos curso teórico, sala de aula climatizada, aulas práticas de volante com carros novos e profissionais qualificados. Autoescola Harmonia, Avenida Delamar José da Silva, 252, Cobrasol, ao lado da pizzaria Juca Pato. Telefones 3241-1868 e 3241-1828. Voltamos com o programa Talentos aqui pela Primer TV, hoje recebendo aqui André Moraes Souza, psicólogo, falando mais a respeito da carreira de um psicólogo ou psicóloga, né? Antes de continuar o bate-papo aqui com o André, vou falar dos nossos parceiros comerciais, agradecer primeiramente ao Cosmos Comunicação Visual, vou colocar aqui embaixo na tela o telefone do Cosmos, que é o 3257-2315, fez o nosso cenário aqui do programa Talentos, e também falar do nosso outro parceiro, Autoescola Harmonia. Autoescola Harmonia, você pode mandar um e-mail autoescolaharmonia@hotmail.com, adição de categoria, uma carteira nova que você gostaria de fazer, A ou B, né? Eles fazem lá também a renovação da CNH na Autoescola Harmonia. E um outro parceiro do programa Talentos é a JK Cadeiras. Você acessa o site jkkcadeiras.com.br e lá você encontra diversas promoções e também aí da JK Cadeiras. Um novo parceiro que entra agora para o programa Talentos é a Clean Climatização. A Clean Climatização do nosso amigo Kleber fica ali em frente ao Giasse de Barreiros, o novo Giasse. Você também pode aí ter o seu ar-condicionado split, o seu aquecedor digital aí também, diversas marcas aí na Clean Climatização. Tem o site, que é o cleanclimatização.com.br. Mas não para por aí, tem mais parceiros aí junto aqui com o programa Talentos. Tem a Motoboy SC, que é o www.motoboysc.com.br. Eles fazem entrega de documentos, né? Entregas rápidas. Se não me engano aí, o que me falou, o Sandro, que é o proprietário da Motoboy SC, até o centro ali, dependendo de estar em São José, R$12 aí para você estar contratando o serviço da Motoboy SC, né? Evita filas também. Agora, duas promoções para você. Já a gente continua o bate-papo aqui com o André. Primeiro eu vou falar da promoção da Ponto do Óleo. De até para o Marcondes aí rodar umas imagens aí da Ponto do Óleo, porque se você fizer lá na Ponto do Óleo a troca de óleo e filtro do seu veículo, fala que viu aqui no programa Talentos, vamos rodar as imagens aí agora, ó. Você tem a higienização do seu ar-condicionado. Eu fiz no meu veículo, fiz questão de gravar e mostrar para você aqui no programa Talentos. Colocar aí, Marcondes. Aí, ó, a higienização do ar-condicionado, tem diversas fragrâncias aí para você, né? Lavanda, tem ervas, tem a tradicional. Isso aí custa em torno de R$50 uma higienização do ar-condicionado. Aqui no programa Talentos você tem a promoção aí, juntamente em parceria com a Ponto do Óleo. Fez a sua troca de óleo e filtro na Ponto do Óleo, leva a higienização do ar-condicionado inteiramente gratuita. Presente do programa Talentos para você. E agora mais uma promoção. Já que estamos no programa Talentos, falando de profissões, né, de aperfeiçoamento profissional, nós temos aqui a Monteiro Treinamentos Profissionalizantes. E a promoção da semana de estreia aqui da parceria com a Monteiro Treinamentos Profissionalizantes são 2 cursos. Você vai entrar agora no Facebook do programa, ou melhor, mande um e-mail aqui, ó, colocar o e-mail, tira aqui a Monteiros agora, Marcondes, vamos colocar o e-mail do programa que é o talentosprimertv@gmail.com, fazer essa promoção aqui em parceria que é um curso de eletricista residencial e predial. Então você que está procurando aí uma profissão, um curso inteiramente gratuito, eletricista residencial e predial, e mais um curso de instalador de ar-condicionado split. Repetindo, um curso de eletricista residencial e predial e um curso de instalador de ar-condicionado split. Você entra lá, agora manda o seu e-mail, né, dizendo por que você quer fazer esse curso, coloca lá o seu nome e telefone, e você vai estar concorrendo a esses 2 cursos aqui da Monteiro Treinamentos. Para a galera do Facebook, depois eu coloco lá como é que você faz para curtir e compartilhar. Vamos então continuar o bate-papo aqui com o André Moraes Souza,
Falando a respeito agora eu acabei lendo aqui um release que você me passou, você fez um estágio em 2008 em Santo Amaro da Imperatriz, um projeto chamado Porta Aberta, né? Como é que funciona esse projeto e como é que foi a sua experiência? Esse projeto ele foi fundado no final dos anos 70 aqui em Florianópolis pelo movimento de padres católicos, né, para atender a comunidade carente, né? E naquele ano de 2008 eles estavam precisando de alguém que fosse voluntário, assim, um dia da semana, lá em Santo Amaro da Imperatriz, que é mais afastado aqui, né, da Grande Florianópolis. E eu, durante aquele ano, fui lá, íamos eu e mais um colega, e ficávamos lá atendendo, e atendi crianças, adultos, foi uma possibilidade, uma experiência bastante interessante, né? Mas me fez perceber também como a gente, em Florianópolis e na Grande Florianópolis, não se conhece muito ainda como é que é o trabalho de um psicanalista, né? Em outras grandes cidades como Buenos Aires, Rio de Janeiro, Porto Alegre, isso já é mais divulgado, né? Que ainda está começando, né? Tanto que agora que eu comecei a pensar na possibilidade de atender aqui em São José, recebi um convite de uma colega. Até então só em Florianópolis? Até então só no centro de Florianópolis, né? Comecei ali na Felipe Schmidt, depois fui para a Gama Dessa, né? É onde se concentra a maioria dos psicólogos que tem consultório, dos psicanalistas, estão todos ali no centro de Florianópolis. Né? Você falou que trabalhou com crianças lá em Santo Amaro da Imperatriz, né? Como eu sou casado com uma psicóloga, eu sei que com crianças é um pouco diferente a questão da didática ali do psicólogo, através de desenhos, né? Através de outras formas. Você pode contar um pouquinho mais a respeito, assim, como é que funciona? Se utiliza um meio que a criança ela dispõe, né, para se comunicar, né? Que seja através de brincadeiras, né, desenhos, né? E também a gente conversa e fala inicialmente com os pais, né, no começo, para, enfim, saber mais sobre a criança e a relação, né, da criança com a família. Porque a queixa, geralmente, o problema é visto por um adulto, ele que reclama, né, da criança em si. Ela não vai lá e procura o profissional, me ajude, né, o pai ou a mãe. Então, são sinais, né? Isso. E agora falando então a respeito de uma dúvida pessoal que eu tinha, né, e que muita gente deve ter em casa agora também. Vamos tirar essa dúvida, a diferença de psicólogo e psiquiatra. A única diferença é o receituário médico ou tem alguma outra diferença? Eu acho que essa é a diferença mais objetiva, mais concreta, que facilita você diferenciar, além de que um é formado em medicina, né, o psiquiatra, e o outro é em psicologia. A psicologia não é uma especialização da medicina, ela é muito mais ampla, como dei esses exemplos de diferentes áreas de atuação, né? Agora, quando a gente fala na clínica, é difícil não lembrar do psiquiatra, de um médico, porque ainda hoje é estranho você pensar em alguém que faça uma clínica ou um tratamento que não seja médico, não seja da medicina, né? Sim. Mas se a gente pensar assim, há mais de 100 anos atrás, Freud, que era médico ele mesmo, falava disso, né? Por exemplo, a própria psicanálise, né? Não ser uma especialização médica ou de nenhuma outra área, né? Por trabalhar justamente com a palavra, né? Que é uma das características que muita gente estranha, né, da psicanálise. Né? Pô, mas vocês só fazem isso, né? Ficar aqui conversando e como é que se atua. Uma vez um estudante de medicina me perguntou como é que o analista atua no paciente. Ele não vai lá e espeta ele com alguma coisa, né? Ou nem toca, né? Mas a questão é que se dá para você intervir ou agir no outro através da palavra. Ou seja, a gente parar para pensar, esse é o meio de intervenção mais comum entre os seres humanos, é através da palavra. Nós estamos conversando agora, as pessoas estão nos assistindo, através das nossas palavras, elas estão aprendendo algo sobre o teu programa, sobre a profissão de psicólogo. Através das palavras, as pessoas podem lembrar a sua infância, né, sua relação com seus pais, falar, enfim, dos seus sucessos, suas conquistas, mas também lembrar dos seus... enfim, suas dificuldades, né? Então, e elas vão saber ainda muito mais, mas eu vou pedir um tempinho agora. Tá bom. A gente vai faturar um pouquinho, vai para o intervalo comercial. A gente continua aqui, né, com o André e vai falar mais a respeito da carreira de psicólogo. Vou falar outros assuntos que não foram abordados aqui ainda no terceiro e último bloco. Não saia daí.
Climatização. Trabalhamos com venda, instalação e manutenção de ar-condicionado e aquecedores das melhores marcas. Atendimento personalizado, agilidade e diversidade de produtos. Distribuição e revenda de peças com preços especiais para instaladores. Visite nossa loja, Rua Álvaro Medeiros Santiago, 582, Areias, São José. Ou ligue 3246-2619. Climatização. Ponto do Óleo Super Troca. Produtos originais com ótimo atendimento e menor preço. Troca de óleo para caminhonetes, veículos nacionais e importados. Venha realizar sua troca de óleo e filtro na Ponto do Óleo, na Rua Joaquim Vaz, 1511, Praia Comprida, São José. Telefone 3247-1011. Ponto do Óleo. Enfrentar fila pra quê? Chame a Motoboy SC 3246-3705. Faça já um dos cursos da Monteiro Treinamentos, eletricista residencial e predial, e instalação e manutenção de split. Aulas teóricas e práticas, professores qualificados, apostila grátis, certificado reconhecido. Turmas manhã, tarde e noite. E atenção, desconto de 50% para os 20 primeiros. Ligue 8415-7994 ou acesse www.monteirotreinamentos.com. JK Cadeiras, especializada em vendas, consertos e manutenção de cadeiras e banquetas. Os melhores preços com condições facilitadas. Na JK você encontra diversidade em cadeiras para escritório, banquetas e cadeiras cromadas. Em Florianópolis, na Rua General Eurico Gaspar Dutra, 1200 Estreito. Telefone 3028-2333. E em São José, na Rua Luiz Fagundes, 269, Praia Comprida. Telefone 3257-0860. Acesse o nosso site jkkcadeiras.com.br. Autoescola Harmonia, auxiliando você em sua primeira habilitação, reciclagem, renovação da CNH e adição de categoria. Oferecemos curso teórico, sala de aula climatizada, aulas práticas de volante com carros novos e profissionais qualificados. Autoescola Harmonia, Avenida Delamar José da Silva 252, Cobrasol, ao lado da pizzaria Juca Pato. Telefones 3241-1868 e 3241-1828. Voltamos com o programa Talentos, terceiro e último bloco, hoje falando sobre a carreira de psicólogo e recebendo aqui o André Moraes Souza. André, agora vamos falar para os jovens, afinal nós estamos no programa Talentos e quem está em casa nos assistindo está buscando uma profissão, uma carreira, inclusive vamos divulgar vagas de emprego ainda neste bloco. Falar sobre dicas para o jovem que está pensando em fazer psicologia e não sabe, não tem aquela certeza ainda, né? Que você teve essa dúvida também lá quando foi ingressar. Que dicas que você dá, que perfil que o jovem precisa ter para ingressar nessa carreira? Olha, eu penso que existem carreiras que elas permitem que quem ingresse nelas tenha maior dúvida e outras que não permitem, não dão muita chance para quem tem dúvidas, né? Então, eu penso que esse tipo de faculdade de psicologia, ela exige alguém decidido para fazer ela do início ao fim, né? Claro que eventualmente acontece de algumas pessoas entrarem com dúvida, depois mudarem. Acho que é normal, ainda mais alguém que faz vestibular com 16, 17 anos, ou até 18. Mas até para ajudar o jovem assim, André. Mas é um curso que você tem que estar decidido a encarar aquilo ali, estudar, gostar, né, do tema que a psicologia aborda, daquela variedade toda, para ficar lá os 5 anos estudando. São 5 anos? São 5 anos no total. Você é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Isso. Durante esses 5 anos, André, até para ajudar o jovem, né, que está na dúvida ali, como é que é feita essa parte acadêmica? É muita leitura? Existe atuações em campo, estágios? Como é que funciona? Olha, existem possibilidades de estágio, de bolsa de pesquisa desde o início da graduação, mas desde o início se exige muita leitura do aluno e no começo, os 2 primeiros anos, você lê sobre quase tudo, né? Desde anatomia humana, fisiologia, bioquímica, até filosofia, assim, pós-moderna, né?
passando por sociologia, história da psicologia, estatística, estuda um pouco de matemática também. Então é alguém que geralmente gosta de diversidade de assuntos, de interesse. É um curso interessante para esse tipo de pessoa, por exemplo, eu penso. Hoje o psicólogo está ligado, agora falando a respeito do teu credenciamento, ele está ligado ao CRP, né? Tem um credenciamento, hoje para você atender você tem que ter... Isso, todos nós pagamos a anuidade do Conselho Regional de Psicologia e recebemos o jornal do Conselho Federal de Psicologia, que vem lá de Brasília falando das últimas, notícias, novidades, acontecimentos desse campo de trabalho no Brasil. E hoje você está atendendo em Florianópolis e acabou de me falar no bloco anterior que também está ingressando em São José. Para quem quer procurar você a respeito da psicologia clínica, marcar uma consulta ou até mesmo tá conhecendo a respeito um pouquinho mais do seu trabalho, como é que pode fazer? A gente já passou aqui o teu site, junto com o teu nome, mas você me falou que também tem um telefone, que o pessoal pode entrar em contato. Pode entrar em contato diretamente comigo através do telefone celular, 9968 3088, deve ter passado aí. Tem um número a gente colocou um site comercial. Ali, psicanalítica.com, tem algum contato lá dentro? Não? Tem um telefone 3879-4999, que também é possível entrar em contato através desse telefone comercial. O site foi uma construção minha, do Marlos e da Lígia, meus colegas.